E vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. Livro de Gênesis, capítulo 22. Vamos estar lendo do versículo 1 ao versículo 18. Vou esperar que os irmãos achem. Todo mundo achou o livro de Gênesis? Capítulo 22? Primeiro livro da Bíblia? Está escrito assim. Gênesis 22, capítulo 1. E aconteceu, depois destas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Aleluia. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e o pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Glória a Deus. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta nação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E a tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém? Amém. Irmãos, eu gostaria de estar repetindo com vocês o versículo 12 e 13. Eu vou repetir, gostaria que vocês repetissem comigo assim. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, não estenda a sua mão sobre o e moço, não lhe faças nada,
e não me faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus. Porquanto agora eu sei que temes a E Deus. não me negaste o teu filho. E não me negaste o teu O filho, teu único. o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos Então levantou Abraão os teus e olhos olhou. e olhou. E eis um carneiro detrás dele, E eis o carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. travado por suas pontas. E foi Abraão, E foi e Abraão, tomou o carneiro, tomou o e carneiro ofereceu em e holocausto, ofereceu em lugar de seu em filho. lugar do seu filho. Amém? Amém. Pode se assentar, irmãos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é em nome de Jesus Cristo que eu oro nesse momento. E eu peço, meu Deus, que o Senhor venha trazer o alimento do céu para o teu povo hoje. Que o Senhor venha trazer o maná do céu. Que o Senhor venha, meu Pai, falar com o teu povo hoje através da palavra revelada. Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa me usar, meu Pai, poderosamente. Que o teu Espírito Santo esteja livre para usar a minha mente, a minha boca, o meu coração. Ó Deus Todo-Poderoso de Israel, fala com o teu povo nessa noite. Vai de encontro às suas necessidades. Vai de encontro, meu Pai, aquilo que o teu povo veio buscar nessa noite. É o que eu te peço, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, quase todas as pessoas conhecem essa história de fé de Abraão. Como Deus proveu o cordeiro no lugar do filho de Abraão, é por isso que nós chamamos Deus de Jeová Jiré. É dessa passagem aqui que nós conhecemos Jeová Jiré, o Deus que provém, né? Então quando nós falamos Jeová Jiré, nós estamos lembrando dessa passagem de Abraão, onde Deus proveu na montanha um carneiro no lugar de Isaac. Por isso Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amém? Quando Abraão tinha 75 anos e Sara tinha 65 anos, Deus fez uma promessa para Abraão. Deus falou assim para Abraão: Abraão, você vai ter um filho. Mesmo sabendo que Abraão e Sara já eram velhos, já eram avançados em idade, e principalmente Deus sabia que Sara era estéril. Sara não podia ter filho. E então essa promessa que Deus fez para Abraão demorou 25 anos para ser cumprida. Quando Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos, nasceu Isaac, o filho da promessa. 25 anos depois, quando Isaac tinha 37 anos, Deus quis fazer uma prova de fé com Abraão. Deus chega para Abraão e fala: Abraão, eu quero que você pegue o teu único filho, Isaac, o filho da promessa, e que você mate ele em prova de fé para mim. Que você leve ele numa montanha, faça um altar, em holocausto, mate teu filho, porque eu quero ver a tua fidelidade, eu quero ver o teu amor, eu quero fazer uma prova de fé contigo. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. E a Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ler e pelo ouvir a palavra de Deus. Só que o engraçado é que nessa época, Abraão não sabia ler. Nessa época não existia Bíblia. Nessa época não existia Escritura. Mas Abraão tinha fé pelo que ele ouvia de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Olha a intimidade que Abraão tinha com Deus. Então, Abraão tinha fé numa época em que não existia a palavra. Nós vamos ver que a palavra de Deus, ela começa a ser escrita muito tempo depois, em uma outra geração, onde Moisés vem e começa a escrever o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, depois de muito tempo, é que a Bíblia foi escrita.
Mas mesmo sem ter a palavra de Deus, Abraão conhecia o que era a fé verdadeira. Abraão conhecia o que era a fé sobrenatural. Abraão conhecia o que é ter fidelidade, o que é ter amor a Deus, porque ele tinha uma intimidade com o Senhor. E eu tenho certeza que nessa noite, muitos de nós gostaríamos de ter uma fé igual a Abraão. Nesta noite, muitos de nós quer aprender como ter intimidade com o Senhor. Muitos de nós querem aprender como ser obediente ao Senhor, como ser fiel ao Senhor, coisa que é muito difícil. Mas nessa noite nós vamos aprender com Abraão isso daí. E nós vamos ver que para Abraão conseguir chegar nesse nível de fé, nesse nível de obediência e nesse nível de intimidade com Deus, ele teve que escutar de Deus 7 frases. E nós vamos aprender que foram essas 7 frases que fizeram com que Abraão pudesse ter temor a Deus e pudesse ter essa fé sobrenatural. Amém? Então, eu gostaria de convidar os irmãos a viajar na Bíblia comigo. E vamos ver qual foi a primeira frase que firmou a fé de Abraão. Vamos ver a primeira frase escrita no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, que está escrito assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Preste atenção, irmãos, no que Deus disse a Abraão nesse versículo. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Esta frase veio ensinar a Abraão que ele deveria aprender a ter uma fé para renunciar. Deus disse a Abraão: sai da tua terra. A primeira frase de Deus para Abraão foi sobre renúncia de vida. O Senhor mandou Abraão sair de sua terra e no meio da sua parentela. E isso significava Abraão deixar de viver em sua área de conforto. E a partir daquele momento, Abraão ia para um lugar incerto e viver sob a total dependência de Deus. Foi pela fé que Abraão deixou a terra de Ur em busca da sua promessa e em busca da terra que Deus havia prometido a ele. Abraão precisou aprender a confiar em Deus e viver debaixo da sua dependência. Muitas pessoas, irmãos, querem ter mais fé. Muitas pessoas querem ser mais íntimas. Muitas pessoas querem ter fé no sobrenatural. Porém, as pessoas não estão dispostas a renunciar. Não estão dispostas a renunciar, assim como Abraão renunciou. Irmãos, não tem como ter fé igual a de Abraão se não tiver renúncia de vida. Irmãos, quando eu fui chamado para ser pastor, há 20 anos atrás, eu trabalhava 12 horas por dia, eu vinha de um casamento que não tinha dado certo, por infidelidade, e a Bíblia diz que a partir do momento que eu sofro infidelidade, adultério, eu estou livre para casar de novo, né? Mas eu estava solteiro, conheci a pastora nesse meio tempo. Eu era pastor de jovens numa igreja lá na Rockefeller, na frente da Servopa, e eu tive que renunciar. Eu trabalhava aqui no Capão Raso e eu tinha que ir 4, 5 dias da semana na igreja. Um dia eu tinha que estar lá cuidando do louvor dos jovens, outro dia eu tinha que estar lá porque tinha uma reunião com o pastor, outro dia eu tinha que estar lá porque tinha que ajudar a arrumar alguma coisa na igreja, e outros dias eu tinha que estar fazendo célula. Irmãos, e a célula não era pertinho. A célula que eu fazia era em Araucária.
Para mim fazer a célula, eu tinha que sair do meu trabalho, chegar 8h30, 9 horas em Araucária, fazer a célula e dormir lá, para depois voltar no outro dia para casa. Eu tive que renunciar, irmãos. Sem renúncia não tem como servir a Deus. Sem renúncia não tem como você ter intimidade com Deus. Eu preciso renunciar ao meu sono. Eu preciso renunciar, às vezes, um tempo da minha família. Eu preciso renunciar a muitas coisas que eu gosto em prol de servir a Deus. Por quê? Porque nós temos um chamado. Porque nós temos uma missão. E não tem como você ter um chamado, uma missão diante de Deus, sem você não tiver renúncia. Renúncia de madrugada para orar. Renúncia para você estar no meio da tua janta e receber um telefonema de um irmão e de uma irmã que está precisando de ajuda, e de repente você terminar rapidamente o teu jantar e ir visitar uma pessoa. Renúncia de você ter alguma coisa dentro da tua casa que de repente você só tem aquilo e você tem que dividir com alguém que não tem. Não tem evangelho sem renúncia. Não existe servir a Deus sem renúncia. Não tem como ter intimidade com Deus sem renúncia. Não tem como ter fé sobrenatural sem renúncia. Então, quando Deus fala para Abraão, sai do meio da tua parentela. Abraão ia para um lugar que ele não conhecia. Mas como é que vai ser, Deus? Está tão gostoso aqui, do lado dos meus parentes, do lado da minha família, a minha casinha está tão bom. Não, Abraão, sai e vai para um lugar que eu te mostrarei. Abraão não sabia o que ele ia encontrar lá. Abraão não sabia quanto que ele ia ganhar. Abraão não sabia como que ele ia sobreviver. Mas de uma coisa ele sabia: que Deus ia prover tudo que ele precisava. Amém, irmãos? E é assim que eu imagino. Assim vai ser com a nossa igreja. Deus vai prover tudo que nós precisamos. Porque na nossa igreja tem uma coisa que se chama unção. Na nossa igreja tem uma coisa que se chama intimidade com o Senhor, busca da face do Senhor. Essa igreja tem aprendido a ter intimidade com o Pai. Mas, se Deus tem falado com você, que você precisa renunciar a alguma coisa, obedeça ao Senhor. Porque senão você não vai conseguir ter uma fé igual a de Abraão. Amém? Mas vamos ver agora qual foi a segunda frase que Deus disse a Abraão, que fortaleceu ainda mais a sua fé. Vamos ver essa palavra escrita em Gênesis capítulo 12, versículo 2, que está escrito assim: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A segunda frase que Deus disse a Abraão foi: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A segunda frase que Deus disse a Abraão foi para que tivesse fé para mudar o seu caráter. Enquanto Abraão caminhava em busca da promessa, sua personalidade precisou ser moldada. 2 vezes Abraão errou. Primeiro, mentindo e dizendo que sua esposa era sua irmã. Ele errou quando ele falou isso, apesar de que aquilo estava sendo feito para que ele não fosse morto diante do rei, né? E o segundo erro foi dar ouvidos à voz da sua mulher Sara e deitar-se com a sua serva Agar e ter um filho chamado Ismael. Abraão desobedeceu a Deus porque não confiou na promessa de Deus, quando o Senhor disse que sua esposa teria um filho, mas já sendo idosa, já sendo velha. Por causa destes erros é que o caráter de Abraão precisava ser transformado por Deus. O Senhor definiu que o caráter de Abraão deveria ser uma bênção.
Ou seja, tudo que falasse ou fizesse tinha que ser abençoado. Para isso, Abraão deveria fugir de tudo que não fosse bom, ou de tudo que não fosse proveniente do Senhor. Para ter mais fé, é preciso deixar o Senhor modificar o nosso caráter. Precisamos procurar ser imitadores de Cristo, para que a gente possa ter um caráter abençoado. Irmãos, Jesus, ele testava as pessoas que andavam com ele, para ver como era o caráter dessas pessoas. Porque não tinha como andar com Jesus se não tivesse um caráter igual ao de Abraão, um caráter transformado. E um exemplo disso é quando chega um homem, um jovem rico, diante de Jesus no caminho, aonde vinha Jesus e os seus discípulos. E aquele jovem rico chega para Jesus e fala assim: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E daí o Senhor Jesus chega para aquele jovem rico e fala assim: você tem que cumprir os mandamentos. Não furtarás, né? Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não matarás, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E então Deus começa a falar os 6 mandamentos que tem ali, que era a obrigação do ser humano. E aquele jovem rico chega e fala assim: mas Senhor, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. O que eu mais tenho que fazer para herdar o reino de Deus? E aí o Senhor Jesus faz um teste com ele. O Senhor Jesus chega para ele e fala assim: vende tudo que tens e dá aos pobres. Nesse momento, o Senhor Jesus não estava querendo que aquele homem ficasse pobre, mas Jesus queria testar o coração dele. Deus queria ver até onde aquele servo tinha amor para seguir Jesus, até onde o amor dele estava pelas riquezas e até onde o amor dele estava por Deus. Esse era o teste. O teu amor está nas tuas riquezas, o teu amor está em mim. E então, aquele jovem ouve o que Jesus diz e dá meia volta e vai embora. E nesse momento o Senhor Jesus fala para os seus discípulos: é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. E então aqueles apóstolos perguntam assim: mas Senhor, então quem poderá ser salvo? E o Senhor Jesus diz: para os homens é impossível, mas para Deus tudo é possível. Então, irmãos, não tem como seguir a Deus se a gente não tiver uma mudança de caráter. Se aquele jovem tivesse uma mudança de caráter, o que ele ia receber era muito mais do que ele tinha. Porque a nossa riqueza não está nos bens materiais que nós temos, mas a nossa riqueza está nas coroas, nos galardões, na salvação que nós vamos herdar diante do Senhor. A nossa maior riqueza é a riqueza espiritual. O próprio Senhor Jesus diz: o que dará o homem pela sua alma? O que adianta nós termos dinheiro? O que adianta nós sermos ricos? O que adianta nós, às vezes, humilharmos aqueles que não têm, se o verdadeiro valor está em ter Jesus na nossa vida? Porque uma pessoa que não tem Jesus não tem riqueza, é uma pessoa pobre. Uma pessoa que não tem Jesus é uma pessoa que não tem caráter cristão. Deus não está interessado em que você seja bom para as pessoas. Deus está interessado em que você seja bom para Deus. É para Deus que você precisa ser bom. É para Deus que você não pode ter um coração endurecido. É para Deus que você tem que ter um coração de carne. É para Deus que você tem que decidir em dizer: o meu caráter precisa ser moldado. O que tem de errado na minha vida que precisa ser moldado? Quebra o vaso, Senhor, e faz de novo. Aleluia. Faz de novo. Se você precisa ter um caráter renovado a partir desta noite,
Permita que Deus quebre esse vaso, para que se faça tudo de novo, para que você possa alcançar uma fé do jeito que tinha Abraão. Então nós precisamos ter mudança de caráter, ter o nosso caráter moldado pelo Senhor. Mas voltando à pregação, vamos ver a terceira frase que Deus disse a Abraão. Vamos ver esta frase escrita em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terceira frase dita por Deus a Abraão foi para que tivesse fé nas promessas de Deus. Deus disse: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terceira frase de Deus para Abraão foi uma promessa que o Senhor estava fazendo para que quem o abençoasse seria abençoado, e para quem o amaldiçoasse seria amaldiçoado. E estava fazendo uma bênção para a sua descendência. Pela fé, Abraão já havia renunciado à sua terra. Pela fé, Abraão já havia renunciado à sua parentela. Já havia feito tudo isso em prol da terra que o Senhor tinha prometido para ele. Pela fé, o caráter de Abraão já estava sendo transformado pelo Senhor. E pela fé, Abraão já podia receber uma promessa de Deus. Deus não poderia receber essa promessa enquanto Abraão não tivesse renúncia. Abraão não poderia receber essa promessa enquanto ele não tivesse um caráter moldado, um caráter transformado. O Senhor prometeu a Abraão que teria filhos e uma família abençoada, mesmo Abraão e Sara, sua esposa, sendo estéril e de idade avançada. Além disso, Deus também prometeu que abençoaria todas as famílias da terra através da fé de Abraão. Você é resultado da fé de Abraão? Nós somos resultado da fé de Abraão. A fé de Abraão era tão grande que era suficiente para abençoar sua família, abençoar todas as outras famílias que vieram da sua descendência, abençoar a nossa família. Deus quis dar a Abraão a fé para abençoar todas as famílias da terra. A fé de Abraão era sobrenatural, porque ele compartilhava as promessas de Deus com outras famílias. Irmãos, nós precisamos aprender a compartilhar as promessas de Deus. Se você tem uma casa bonita que Deus te deu, compartilhe às vezes com pessoas que precisam dormir lá. Parentes que às vezes estão doentes e precisam estar fazendo um tratamento, que precisam estar alguns dias na casa de vocês. Pessoas que estão com problema, que durante algum tempo precisam ficar na casa de vocês. Deus deu essa casa, abençoou você com essa casa para que você possa abençoar outras pessoas. Deus te deu um carro, um automóvel, para que você possa abençoar outras pessoas. Quantas vezes lá na igreja, quando eu comecei o meu ministério, eu ia com meus 2 filhos pequenos na igreja, e uma vez eu pedi uma carona para um irmão, porque era um dia de chuva, e aquele irmão não falou para mim, mas eu soube depois que ele não me deu a carona porque os meus filhos iam sujar de barro o carro dele. Irmãos, Deus abençoou ele com aquele carro para que ele ajudasse aquele que precisa. O carro que Deus me deu não é meu, é para ajudar quem precisa, é para levar irmão, é para trazer irmão, é para ajudar quem precisa. E mesmo que eu fique sem carro, então eu vou ajudar a pé, eu vou ajudar de ônibus, e se eu não puder ajudar com coisas materiais, eu vou chorar junto com ela. Nós precisamos aprender a abençoar, a compartilhar as bênçãos e as promessas que Deus tem na nossa vida com aqueles que precisam. Não podemos dizer não, porque um dia nós podemos precisar dessas pessoas.
Porque a vida é como uma roda gigante. Uma hora nós estamos em cima e outra hora nós estamos embaixo. Então, aquele que nós ajudamos hoje é aquele que um dia vai poder nos ajudar amanhã. E às vezes Deus permite isso para ver o nosso coração, para ver como que nós dividimos e compartilhamos com as pessoas as promessas que Deus tem colocado na nossa vida, as bênçãos que Deus tem colocado na nossa vida. Irmãos, chegou um momento da minha vida em que eu me lembro que eu tinha dinheiro à noite para comprar um cachorro quente. E Deus mandava alguém para mim dividir o cachorro quente com aquela pessoa. E eu só tinha aquele cachorro quente. Mas eu também me lembro de momentos em que eu não tinha uma blusa. E um amigo meu tirou a jaqueta dele e falou assim: eu vou dar para você a jaqueta porque eu sei que você não tem uma jaqueta e está frio, e eu tenho uma jaqueta sobrando em casa. E durante muitos anos eu guardei aquela jaqueta porque eu tinha daquela jaqueta um valor sentimental. Porque eu sabia que aquele irmão tinha dividido a bênção comigo. E hoje eu posso estar dividindo com as pessoas. Irmãos, o meu coração é tão grande que eu entendo tanto essa coisa de compartilhar, que às vezes eu tenho uma coisa importante para fazer e às vezes eu não faço porque alguém precisou do dinheiro, alguém precisou de uma compra, coisa parecida. Eu falo: Deus, olha que ideia eu vou fazer, mas agora eu preciso ajudar essa pessoa. E essa pessoa é mais importante do que aquilo que eu tenho que fazer. Irmãos, não é fácil você ser cristão. Mas eu quero te dizer que tudo que você ajuda o teu próximo, tudo que você compartilha, você nunca vai deixar de ter alguém que vai te ajudar um dia. Pode ser até uma pessoa não cristã, mas ela vai te ajudar. Deus vai colocar até uma pessoa não cristã para te ajudar e te abençoar, mas Deus nunca vai deixar faltar, porque Deus vai lembrar o dia que você compartilhou com alguém que também precisava de você. Então, precisamos começar a deixar o nosso coração duro de fora. E começamos a começar a aprender a ter amor pelo nosso próximo, mas amor verdadeiro, amor de sacrifício, amor em dividir até aquilo que você não tem, porque Deus nunca vai deixar faltar, em nome de Jesus, amém? Então, para a gente ter fé como Abraão, nós precisamos aprender a dividir as nossas bênçãos, a dividir as nossas promessas, assim como Abraão fazia. Assim como Abraão fazia com os seus parentes, assim como Abraão fez com Ló, trazendo Ló junto com ele. Mas agora vamos ver a quarta frase que Deus disse a Abraão, que está escrito em Gênesis capítulo 15, versículo 5, que está escrito assim: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. A quarta frase de Deus para Abraão foi para que ele tivesse fé para sonhar. Deus disse assim: olha agora para os céus, conta as estrelas, se podes contar. E disse-lhe assim: assim serás a sua descendência. Embora Abraão estivesse bem acordado, Deus o conduziu até lá fora da sua tenda. Ele mandou que contasse as estrelas. Enquanto Abraão contemplava o céu e suas estrelas, a fé de Abraão foi aguçada. E Deus o desafiou a sonhar. O Senhor disse que a descendência de Abraão seria uma multidão de pessoas inumerável, como as estrelas. Mesmo Abraão sendo velho e não tendo ainda nenhum filho. Como descendência, não tenho nem filho, vai ser descendência que nem as estrelas. A partir daquele momento a vida e a fé de Abraão mudou muito. Um senhor idoso, com olhos já cansados, agora na escuridão da noite, olhou para as estrelas e tomou posse do que Deus tinha prometido a ele. Foi este sonho que motivou a vida e a fé de Abraão pelo resto da sua vida.
Abraão aprendeu que um homem sem um sonho é um homem morto. Uma pessoa sem um sonho é uma pessoa que não consegue viver, que não consegue ir para frente. Quando os teus sonhos morrem, a tua vida morreu. Abraão aprendeu a sonhar e viver pela fé. E nós também devemos sonhar e andar por fé. Jamais devemos enterrar os nossos sonhos, por mais impossíveis que sejam. Deus nos deu a mente com capacidade para a imaginação, para criar pensamentos e sonhos abençoados. Essa é uma maneira de alimentar a nossa fé. Sonhar com coisas sobrenaturais. Aleluia. Devemos fazer como Abraão, contar as estrelas. Imagine você recebendo o milagre que tanto sonha. Feche seus olhos e veja seu ente querido ser curado, seu filho ser curado, sua filha ser curada, seu parente ser curado, você de carro novo, você de casa nova, você com uma vida financeira abençoada. Comece a contar as estrelas. Aleluia. Enquanto oramos, devemos imaginar, sonhar, porque isso fortalece a nossa fé. Sonhe a cada momento com aquilo que você crê. Não desista e faça se tornar real em sua vida este sonho. Aleluia, glória a Deus. Pastor, mas faz tantos anos que eu estou sonhando e nada desse sonho. Vamos lembrar do paralítico de Betesda? Aquele homem foi curado depois de 38 anos, irmãos. Mas em nenhum momento aquele homem deixou de ir lá no tanque de Betesda. Sabe o que é 38 anos tentando fazer a mesma coisa? Uma hora o anjo vai mexer a água, vai mover as águas e eu vou cair na água e vou ser curado. E isso fazia 38 anos. E 38 anos sonhando. 38 anos contando as estrelas. Aleluia. 38 anos falando para as pessoas: uma hora eu vou ser curado. Que curado, cara? 38 anos que você vai lá e não acontece nada. Mas ele não teve o seu sonho realizado pelas águas, ele teve o seu sonho realizado por Jesus. Glória a Deus. Porque Jesus chega para aquele homem sabendo, conhecendo a sua vida, e pergunta para ele: você quer ser curado? E aquele homem então começa a tentar se justificar, dizer que ele estava 38 anos lá, e Deus fala assim: você quer ser curado? Eu quero. Pega a tua cama e anda. E aquele homem não acreditou que 38 anos insistindo numa promessa, insistindo num sonho, começou a ver os seus pés voltar ao normal, os seus joelhos voltar ao normal. Pegou no pé, pegou no joelho, sentiu para ver se estava tudo bem. Será que dá para levantar? Quando ele levantou, ele não acreditou. E depois, daqui a pouco, ele pega aquela cama, enrola e começa a andar. E sabe qual é o problema, irmãos? O problema é quando nós lutamos 38 anos por um sonho, e depois que esse sonho se realiza, vem um encardido do diabo para tirar o nosso sonho. E faz que nem aqueles fariseus fizeram. Chegaram para aquele homem e falaram: mas por que você está enrolando tua cama no dia de sábado? E aquele homem falou assim: não interessa. Não interessa o que vocês falam. Se eu estou no dia de sábado arrumando a minha cama, só sei que eu estou há 38 anos procurando a minha cura, e o homem que me curou disse: pega a tua cama e anda. E às vezes vem uns encardidos desse aí, querendo roubar os nossos sonhos, querendo dizer que nós não temos direito aos nossos sonhos, querendo roubar a nossa felicidade, o nosso milagre por causa de um sábado, por causa de uma doutrina humana, por causa de uma lei humana, por causa de um preconceito humano. Não deixe que as pessoas acabem com os teus sonhos. Não importa quantos anos você está lutando, se é 38 anos, se é 40, se é 50, se as almas não se moverem, Jesus vai fazer o teu sonho ser realizado. Aleluia. Glória a Deus, aleluia! 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 Mas vamos
vamos voltar à pregação e ver a quinta frase de Deus que fortalece a fé de Abraão. Vamos ver esta frase escrita em Gênesis capítulo 17, versículo 1, que está escrito assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Para que Deus realizasse que a fé de Abraão fosse mais forte, a quinta frase de Deus para Abraão foi para que tivesse fé para viver em santidade. Deus disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Para que Deus realizasse seu propósito na vida de Abraão, Abraão precisaria santificar a sua vida totalmente ao Senhor. Sara, sua esposa, não havia entendido a promessa sobrenatural de Deus. Não teve paciência para esperar o tempo de Deus para ter um filho. E sem paciência, Sara pediu para Abraão para ter um filho com a sua serva Agar. Com este ato de não confiar, com esse ato de não esperar a promessa de Deus se cumprir, Abraão e Sara pararam de sonhar espiritualmente e foram agir carnalmente, e assim perderam a confiança do Senhor. E por isso que a promessa demorou 25 anos para ser cumprida. Era para ter sido antes, mas Sara não confiou, mandou Abraão ter filho com outra mulher, e ainda quando os anjos foram lá falar com Sara, Sara riu dos anjos. E por isso 25 anos demorou para aquela promessa ser cumprida. Com este ato de não confiar e não esperar a promessa de Deus se cumprir, Abraão e Sara pararam de sonhar, irmãos. E com a desobediência de Abraão e Sara, Deus precisava santificar de volta a vida de Abraão, para que confiasse nele de volta e preparasse ele para receber o nascimento do seu filho Isaque, ao qual Deus o havia prometido. Isaque só nasceu porque Abraão se santificou de novo. Irmãos, muitas vezes nossas bênçãos demoram a vir porque estamos vivendo uma vida fora da santidade do Senhor. Deus perdeu a confiança que tem em nós. Pastor, mas como eu faço para viver uma vida de santidade? Existem vários requisitos, mas eu posso falar de 4 principais. Primeira coisa, para mim ter uma vida de santidade com Deus, é eu conhecer o Senhor. Eu conhecer o Deus a que eu sirvo. Você já conhece o Deus que você serve? Você conhece esse Deus que você serve só por ouvir falar? Ou você conhece esse Deus por aquilo que Ele faz na tua vida? Por aquilo que você vê nas pequenas coisas que você faz? A primeira coisa para que você tenha santidade diante do Senhor é você conhecer o Deus que você serve. A segunda coisa é você renunciar ao pecado. Não tem como Deus confiar em você se você não renuncia ao pecado, se você não renuncia à mentira, se você não renuncia às coisas que desagradam a Deus. Não tem como ter santidade com o Senhor e Deus confiar em você se você ainda não renunciou às coisas que desagradam ao Senhor. Aleluia. A terceira coisa é você estudar a palavra. Não tem como você ter santidade se você não tem tempo para estudar, se você não tem tempo para aprender a palavra de Deus. Aquilo que eu falei para vocês, a palavra de Deus não tem poder se você não praticar ela. E para que você pratique a palavra de Deus, então você tem que entender ela, você tem que aprender ela, você tem que ter a revelação de Deus, para que você possa ter santidade com o Senhor. Como que eu vou ter santidade com o Senhor se eu não conheço a sua palavra? Se eu não deixo Ele conversar comigo através da sua boca, que fala comigo através da palavra de Deus?
Como que eu vou ter santidade com o Senhor se eu não tenho intimidade com Jesus, que é o Verbo, que é a palavra, e que precisa estar me fortificando na minha fé? E a quarta coisa é eu nunca desistir do Senhor. Eu nunca dar ouvidos a uma proposta de eu desistir do meu Deus, de eu desistir da minha missão, de eu desistir do propósito que Deus fez na minha vida. Até o fim eu vou com o Senhor, até o fim eu vou caminhar, até o fim eu vou obedecer, até o fim eu vou ser fiel, até o fim eu vou com o meu Deus, independente do que aconteça. Amém. Até a minha vida eu dou pelo meu Senhor. Ter santidade com o Senhor é você realmente levar a sério a vida que você tem com Deus. Amém? E vamos ver agora a sexta frase que Deus disse a Abraão. Está escrita essa frase em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que está escrito assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. A sexta frase de Deus a Abraão era para que ele tivesse fé para ter uma aliança com Deus. O Senhor diz assim: eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. A sexta frase de Deus para Abraão era que o Senhor estava fazendo uma aliança com ele. Aliança é um compromisso, um pacto, ou um contrato entre duas pessoas que não pode ser quebrado. Deus garantiu para Abraão que lhe daria a sua promessa. Da mesma forma que Deus seria fiel a ele, ele também deveria ser fiel a Deus em uma aliança. Olha, irmãos, a importância da aliança. Foi a partir da aliança que o nome de Abraão foi mudado para Abraão, que significa pai de numerosas nações, pai de multidão. Deus deu a Abraão um novo nome, e todas as vezes que seu nome Abraão fosse dito, ele estaria lembrando da promessa que Deus fez com ele. Muitas pessoas querem ser abençoadas, mas não estão dispostas a assumir o compromisso de uma aliança com Deus. Ao nos convertermos a Jesus, passamos a ter um novo nome, passamos a ser chamados de cristãos, e precisamos honrar esse novo nome. Deus nos promete que se honrarmos o nome de cristãos, teremos direito à salvação e à vida eterna. Para aumentar a nossa fé e termos uma fé próxima de Abraão, é preciso ter uma aliança de compromisso com Deus e usar a autoridade do nome de Jesus como garantia dessa promessa. Deus tem com todo cristão um pacto de sangue que ele fez com Jesus Cristo. Tem uma aliança de salvação conosco. E nós, será que estamos cumprindo com a nossa parte nessa aliança? Estamos cumprindo com a parte que nós temos com Deus? Deus tem uma promessa: eu fiz uma aliança contigo, e a aliança que eu fiz contigo é do sangue do meu filho que foi derramado na cruz do Calvário. Glória a Deus. E a nossa parte qual é? Ser verdadeiros cristãos. A nossa parte qual é? É não desagradar a Deus, é não ter vergonha do nome de Jesus, é levar o nome de Jesus a todas as pessoas que precisam, é continuar fazendo a nossa missão. O nosso pacto, a nossa aliança com Jesus é ficar debaixo do senhorio do Senhor até o resto da nossa vida. Eu estava falando aqui para o Lucas e para a Renata ontem, que as pessoas não deixam de ser salvas, não perdem a salvação por causa do pecado. Porque o pecado, o sangue de Jesus lavou todos eles. Tanto os pecados que nós fizemos, como os pecados que ainda nós vamos fazer. Deus morreu por todos os pecados. O que faz uma pessoa perder a salvação, o que faz uma pessoa quebrar a aliança com o Senhor, é não estar debaixo do senhorio de Jesus.
Nenhuma pessoa vai ser salva se não estiver debaixo do senhorio de Jesus, se não tiver Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Não existe salvação sem Jesus. Aleluia. Não são os nossos pecados que nos condenam. O que nos condena a não receber a salvação, a não estar diante de Deus, a quebrar a aliança com o Senhor, é não estar debaixo do senhorio de Jesus. É cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E blasfemar contra o Espírito Santo é você conhecer a palavra. É você conhecer que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida. É você conhecer os caminhos por onde você quer andar, mas assim mesmo você não quer isso para a tua vida. Assim mesmo você tem uma renúncia diária do Senhor Jesus, uma renúncia diária da doutrina do Senhor. Até o fim da vida você fica renunciando. Até o fim da vida você não aceita aquilo que Deus deixou para você. E isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Quem blasfemou contra o Espírito Santo foram os fariseus. Aqueles que mais conheciam a palavra, aqueles que mais conheciam a história de Abraão, aqueles que mais conheciam o livro de Isaías, que falava do Mestre, que era um livro messiânico. Eles blasfemaram contra o Espírito Santo, porque eles sabiam quem era Jesus, eles sabiam que Jesus era o Filho de Deus, eles sabiam que só em Jesus havia salvação, mas eles não queriam. Por isso que Jesus disse: qualquer pecado será perdoado, menos a blasfêmia contra o Espírito Santo. Uma vez um rapaz chegou para mim e falou: pastor, eu vou morrer sem salvação. Por quê? Porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Eu falei: mas como que você blasfemou contra o Espírito Santo? Blasfemei contra o Espírito Santo. Falei umas palavras que não devia, o Espírito Santo está triste comigo e eu perdi a salvação. E a pergunta que eu fiz para ele: você crê em Jesus? Você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da tua vida? Você crê na doutrina da palavra de Deus? E você crê que você tem que andar debaixo dessa doutrina? Eu creio, pastor. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo. Porque blasfemar contra o Espírito Santo é ter uma renúncia diária, até o resto da vida, da salvação que Deus tem para a tua vida, do sacrifício que Jesus Cristo fez por você. É você não querer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Mas pastor, eu sou tão bonzinho, a minha família é tão boazinha, aquelas pessoas são tão boazinhas, aquelas pessoas vão ser salvas, só vão ser salvas se tiver Jesus, só vão ser salvas se aceitar Jesus, só vão ser salvas se estiver debaixo do senhorio de Jesus. Porque nós não somos salvos pelas obras, nós não somos salvos porque nós somos bonzinhos, nós somos salvos pela graça de Deus. Aleluia. E a graça de Deus é só debaixo do senhorio do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. E para terminar a pregação, vamos ver a 7ª e última frase que fez Abraão ser considerado o pai da fé. Vamos ver esta frase escrita em Gênesis capítulo 22, versículo 2, que está escrito assim: e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Com esta frase, Deus ensinou para Abraão que deveria aprender a ter fé para entregar tudo. O Senhor disse a Abraão: toma agora o teu filho, teu único filho. A 7ª frase de Deus para Abraão foi sobre entrega do que Abraão tinha de mais precioso, seu único filho. Deus queria testar a fé de Abraão em uma atitude de sacrifício. Deus já havia dado um filho a Abraão. O nome Isaque significa sorriso, significa alegria. Deus estava matando a alegria de Abraão. Deus fala para Abraão sacrificar o seu único filho. E aquele filho que se chamava alegria, que se chamava sorriso,
para Abraão começou a significar tristeza e choro. De fato, esse filho era o que Abraão tinha de mais valioso na vida dele. Deus fez com Abraão uma prova de fé, porque não tem como ter fé sobrenatural, não tem como ter intimidade com o Senhor, não tem como ser fiel ao Senhor, ter compromisso com o Senhor, se nós não tivermos uma fé de sacrifício. Se nós não colocarmos diante do Senhor aquilo que é mais valioso na nossa vida, mas que não tem a mesma validade do que nós temos a comunhão com o Senhor, a vida de fidelidade ao Senhor. Amém? Quero convidar os irmãos a ficar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, Abraão é considerado o pai da fé. Ele é um exemplo de fé, um exemplo de fidelidade e obediência que precisamos ter a partir desta noite. Vamos então recordar quais foram as frases ditas por Deus que fortaleceram a fé de Abraão e que vão fortalecer a nossa fé nesta noite. A primeira frase foi: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que te mostrarei. Esta frase veio ensinar a Abraão que ele deveria aprender a ter fé para renunciar. A segunda frase foi: abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. A segunda frase que Deus disse a Abraão foi para que ele tivesse fé para mudar o seu caráter. A terceira frase foi: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A terceira frase dita por Deus a Abraão foi para que tivesse fé nas promessas de Deus. A quarta frase foi: então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas se as podes contar. E disse-lhe: assim será a sua descendência. A quarta frase de Deus para Abraão foi para que ele tivesse fé para sonhar. A quinta frase foi: sendo pois Abraão de idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. A quinta frase de Deus para Abraão foi para que tivesse fé para viver em santidade. A sexta frase de Deus para Abraão era para que ele tivesse fé para ter uma aliança com Deus. Ele disse assim: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E a sétima e última frase foi: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Com esta frase, Deus ensinou para Abraão que deveria aprender a ter fé para entregar tudo. Ter uma fé de sacrifício. Irmãos, Abraão, além de ser o pai da fé, Abraão, ele teve uma promessa na vida dele. E a promessa que ele teve na vida dele é que ele teria uma descendência como a areia do mar e uma descendência como as estrelas. E Deus fez um pacto, uma aliança com Abraão. Com Noé, Deus fez um pacto através do arco-íris. E Deus falou para Noé: Noé, nunca mais a terra será destruída por água, será destruída por uma catástrofe natural. E Deus colocou o arco-íris como aliança com Noé. Deus fez uma aliança com Abraão também. Abraão, a tua descendência será como a areia do mar e como as estrelas. E Deus também fez um pacto e uma aliança com Noé, no próprio corpo, com Abraão, no próprio corpo de Abraão, que foi a circuncisão. A circuncisão foi o sinal de pacto que Deus fez com Abraão. Abraão foi circuncidado quando era velho, já era de idade.
e ele foi circuncidado. E aí ele começou a circuncidar os mais jovens e toda a nação da sua descendência, que seria mais tarde a nação de Israel. Quando Deus fala para Abraão: Abraão, a tua descendência será como a areia do mar, ali Deus estava falando para Abraão que Abraão teria uma descendência física na terra, que ele teria muitos filhos, porque estava falando do povo de Israel, que todo o povo de Israel, todos os judeus viriam através da descendência de Abraão, teriam a genética de Abraão, herdariam a genética de Abraão, passariam pela circuncisão do jeito que Abraão passou, e então seriam o povo de Israel. Mas quando Deus fala que a tua descendência será como as estrelas, aí Deus estava falando de uma bênção espiritual. Aí Deus estava falando dos gentios. Aí Deus estava falando daquele povo que não era judeu, mas que seria da descendência de Abraão, porque aceitou o senhorio de Jesus, porque aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e também faz parte da família de Deus, e é filho adotivo de Deus. Então quando Deus fala: Abraão, a tua descendência será como as estrelas, ele está falando de nós. Nós somos a família espiritual de Deus. Nós temos direito a ser filhos adotivos de Deus, e temos direito à salvação, porque Abraão dividiu essa promessa com a gente. Aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia! Aleluia. Eu quero convidar as pessoas que são as estrelas do Senhor a vir aqui na frente para nós orar em nome de Jesus. Amém. Aqueles que são a promessa de Abraão,